Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo. O assunto de hoje é modelos atômicos. Falaremos sobre Dalton, Thomson e Rutherford. O enunciado do exercício de hoje. Dadas as afirmativas que se referem aos modelos atômicos de Dalton, de Thomson e de Rutherford, identifique-as e indique a resposta no quadro. Nós temos uma sequência de afirmações e nós temos que identificar aqui nesse quadro qual é a afirmação de Dalton, qual é a afirmação de Thomson e qual é a afirmação de Rutherford. Então, vou ler cada uma dessa afirmação, tá? Para a gente ir pensando sobre isso. Letra A. Introduziu a natureza elétrica da matéria. B. É o mais recente dos três. C. Propôs que o átomo seria uma bolinha muito pequena, maciça e indivisível. D. É conhecido como modelo de pudim de passas. E. É conhecido como modelo planetário. F. O seu experimento consistiu no bombardeamento de uma lâmina finíssima de ouro com partículas alfa. Então agora a gente tem que descobrir quem é o cara responsável por cada afirmação dessa aqui, beleza? Então, para a gente conseguir responder com tranquilidade, vamos fazer uma revisão. Seguindo a ordem cronológica, então nós vamos primeiro relembrar de Dalton. Segundo Dalton, os átomos eles são maciços, apresentam formas esféricas, são indivisíveis e indestrutíveis. Então, aqui um exemplo ao lado, né? O que é uma esfera maciça e o que é uma esfera oca. Então, essa esfera aqui ela é toda preenchida, não tem nenhum espacinho dentro, então é chamada de esfera maciça. E aqui, como tem um espaço oco dentro, não é toda preenchida, então é chamado de oca, tá? Então, o Dalton, segundo ele, os átomos, eles eram maciços, assim, umas bolinhas todas preenchidas, né? Indivisíveis e indestrutíveis. O modelo do Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Seguindo a nossa revisão, então, o Thomson, por meio de experimentos, ele comprovou a existência de elétrons, tá? Que são as partículas de cargas negativas, como a gente vê aqui nessa figura. Então, segundo Thomson, o átomo é constituído de uma massa positiva com partículas negativas incrustadas, certo? A gente pode fazer uma analogia com um cookie, sendo a massa do cookie, a parte positiva seria a massa do átomo, né? E as gotinhas de chocolate seriam os elétrons, a parte negativa. A gente pode fazer uma analogia deliciosa também com um brigadeiro. Então, a massa do brigadeiro seria a parte positiva desse átomo. E o granulado seria a parte negativa, ou seja, os elétrons. Então, podemos observar algumas diferenças do modelo atômico do Dalton, que nós falamos anteriormente, para o modelo atômico do Thomson, né? Então, primeira seria a natureza elétrica da matéria, segunda, divisibilidade, e terceira, presença de partículas com carga elétrica. Seguindo a nossa revisão, agora Rutherford. O modelo de Rutherford, também conhecido como modelo do sistema solar, foi o terceiro, então, nessa sequência. Ele fez experimento com uma amostra de polônio que emitia radiação alfa e colocou em um bloco de chumbo. Ele utilizou uma lâmina finíssima de ouro posicionada à frente dessa caixa de chumbo. Falando assim de uma forma bem simplificada, né? Até porque esse não é o nosso objetivo agora. Então, com esse experimento, ele determinou o seguinte, que o átomo
tem aqui uma região central, ele chamou de núcleo, que é uma região de carga positiva, são os prótons, tá? E também tem cargas elétricas em volta, que são os elétrons. Esses elétrons ficam orbitando numa região chamada de eletrosfera. E vale lembrar que esses elétrons de carga negativa, beleza? Aqui nessa imagem aparece nêutrons, mas é importante lembrar que os nêutrons foram descobertos, pode-se dizer assim, alguns anos depois desse experimento que o Rutherford fez, foi descoberto por Chadwick. Ok? Então, essa partícula subatômica nêutron não foi uma contribuição do Rutherford, e sim do Chadwick. É importante lembrar disso. O exercício não fala sobre Bohr, mas vamos aproveitar e já fazer uma revisãozinha sobre ele também. Então, o Bohr, ele estudou o modelo de Rutherford e deu uma aprimorada, certo? Então, o modelo atômico que é aceito atualmente, inclusive, diz que nessa região central tem prótons e nêutrons, prótons carga positiva, nêutrons carga neutra, ou seja, sem carga elétrica. E os elétrons estão organizados aqui na eletrosfera em camadas. São 7 camadas que vai de K a Q, e conforme esses elétrons vão distanciando do núcleo, vai aumentando o seu nível de energia. Agora já dá pra gente resolver os exercícios, bora lá? Então, olha só. Letra A. Introduziu a natureza elétrica da matéria. Quem foi? Dalton, Thomson ou Rutherford? Thomson. Quando ele deu evidências sobre a existência do elétron. A letra B, então. É o mais recente dos três. Essa é moleza, né? O mais recente dos três, Rutherford, propôs que o átomo seria uma bolinha muito pequena, maciça e indivisível. É o primeiro que nós falamos, que é Dalton. É conhecido como modelo do pudim de passas. Nós fizemos a analogia com o cookie e com o brigadeiro. Então, esse é o Thomson. Letra D aqui, ó. É conhecido como modelo planetário, essa também ficou fácil, que é do modelo do Rutherford. E F, o seu experimento constituiu no bombardeamento de uma lâmina finíssima de ouro com partículas alfa. A gente falou agora no finalzinho, né? Então, essa afirmação é sobre Rutherford. Terminamos então o nosso exercício, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo exercício.